Oi, pessoal. Antes da gente ver a tarefa colocada hoje, a gente vai corrigir a tarefa da semana passada. Eu pedi para que vocês olhassem o capítulo 6. Veja que ele fala de área de figuras, área de quadriláteros. É o primeiro. Então, aqui na nossa primeira questão, a pergunta é: calcule as áreas das figuras a seguir no caderno. A nossa primeira figura é um retângulo. Vê que ela tem a medida 6 embaixo e a medida 4 em cima. Se a gente observar a área do retângulo, eu posso multiplicar a base pela altura. Então, é isso que eu vou fazer. Eu tenho área, que é igual a vezes B, é a minha fórmula. Então, eu vou substituir a área, o A de área, que é igual a minha base, pode ser 6, e minha altura pode ser 4. Quanto que é 4 vezes 6? 6 vezes 4 dá 24. A unidade de medida que eu tenho na figura é metros, então aqui vai dar metro quadrado. A área da primeira figura, na minha alternativa da letra A, deu 24 metros quadrados. Na letra B, a figura que eu tenho agora é um quadrado. Por que eu sei que é um quadrado? Porque as medidas são iguais dos lados. Então, eu vou observar a área do quadrado. A área do quadrado eu vou multiplicar os lados também. A vezes A. No caso, colocando a fórmula na minha questão, área igual A vezes A. Substituindo os valores que eu tenho 8 vezes 8. A área dessa figura vai ser 8 vezes 8, que dá 64. Agora, eu tenho a unidade de medida centímetro, então eu vou ter centímetro quadrado. Então, nessa questão, a minha área deu 64 centímetros quadrados. Na minha questão, letra C, eu tenho agora um triângulo. Veja, os elementos que eu tenho desse triângulo são a base e a altura, ok? Então, lá na página 173, você vai ver que tem as regrinhas da área do triângulo, certo? Para esse caso, em que ele deu a base do triângulo e a altura, eu vou ter essa formulazinha aqui. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, é isso que eu vou ter que colocar na minha questão. Então, a área é igual B vezes H, que é a base vezes a altura, e eu vou ter que dividir por 2. Então, minha regra vai ficar: a base do meu triângulo é 8, a altura dele é 5, e eu vou ter que dividir esse valor por 2. Resolvendo a multiplicação, 8 vezes 5 dá 40. Aí eu vou ter que dividir por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Eu vou olhar a unidade de medida da figura, aqui é centímetro. Então, eu vou colocar na minha resposta centímetro quadrado, ok? Fechou a letra C. Veja que na minha letra D, da primeira questão, a figura agora é um losango. Então, a gente vai lá no livro, está na página 168, onde ele mostra como calcular a área do losango. Veja que ele deu uma regrinha aqui, onde esse D grande seria a diagonal maior e esse D pequeno seria a diagonal menor, ok? Então, eu vou escrever a regra na minha questão, que a área vai ser igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, também dividido por 2, ok? Então, na minha figura, a diagonal maior é 8. Substituindo na formulazinha, eu vou ter 8 multiplicado pela diagonal menor, que aqui é 3,5. 8 vezes 3,5. E, de acordo com a fórmula, eu vou ter que colocar dividido por 2. Resolvendo a multiplicação, eu teria A igual. Vou ter que multiplicar 8 vezes 3,5. Agora, a gente vai para a questão de número 2, onde a pergunta é assim: a área de uma sala quadrada
sabendo que a medida do seu lado é 6,5 metros. Será? No caso, ele quer saber qual é a área dessa sala, sabendo que ela é uma figura quadrada e que cada lado dela tem 6,5 metros, ok? Então, como eu vou fazer? Se eu sei como calcular a área de um quadrado, eu sei que eu vou usar a regrinha área igual o lado vezes o lado, ok? Então, substituindo os valores, eu tenho que cada lado é 6,5. Então, eu vou colocar aqui 6,5 vezes 6,5. Então, meu trabalho vai ser o quê? Fazer essa multiplicação. Então, como que eu vou multiplicar? 6,5 por 6,5. Vou organizar minha conta, multiplicando 5 vezes 5 dá 25. Coloco o 5 na unidade, vai 2. 5 vezes 6, 6 vezes 5, 30. 30 com 2, 32. A mesma coisa, 6 vezes 5, 30. Bota 0, vai 3. 6 vezes 6, 36. Com 3, 39. Então, agora eu vou somar os resultados. Baixa 5, baixa 2, soma 9 com 3, dá 12, vai 1. 3 mais 1, 4. Vou colocar a vírgula, eu tenho duas casas decimais, então, aqui, ó, 42,25. Então, a área da minha sala, 42,25. Qual a unidade de medida? É metro. Então, vou usar metro quadrado. Qual é a alternativa? Letra D, ok? 42,25 metros quadrados. Olha só, na nossa questão 3, diz o seguinte: usando a fórmula de Herão, veja o exemplo na página 173 do livro didático, temos que, aí ele deu a fórmula, que é bem pequenininha. Ele pede para calcular a área do triângulo abaixo e a gente vai obter uma dessas alternativas, ok? Vê que ele deu as medidas dos lados da figura. Então, a gente tem a fórmula, então a gente vai só copiar a fórmula, ok? E nessa fórmula, ele tem esse S. O que é que seria esse S? Seria o semiperímetro. Lembra que perímetro é o contorno da figura. Então, a gente vai colocar as medidas do contorno da figura. 14 mais 9 mais 7, ok? Eu vou somar essas medidas. Eu tenho um total aqui, 21 com 9, eu vou ter um total de 30, ok? Eu vou ter que dividir esse valor por 2. Então, meu semiperímetro vai dar 30 dividido por 2, que dá 15, ok? Vou usar essa medida aqui no valor do S. Então, substituindo, eu vou ter que a área é igual a raiz quadrada de quem? De 15, certo? Agora, quem vai ser A, B e C? Vão ser os lados da minha figura. Então, meu A, eu tenho 15 menos 14, que é meu A. Eu tenho 15 menos 9, que é meu B. E tenho 15 menos 7, que é meu C. Vou fechar tudo aqui dentro da raiz. Então, já substitui e agora eu vou resolver minha conta. Lembra que primeiro eu tenho que resolver os parênteses. Então, vamos lá. 15 continua no lugar dele. Resolvendo aqui o primeiro parênteses, vai dar 1. O segundo vai dar 6. E o terceiro vai dar 8, ok? Lembra que tudo isso está dentro da raiz. Resolvendo essa multiplicação, 6 vezes 8 dá 48. E 1 vezes 15 dá 15. Então, eu vou ter que multiplicar, vou ter que fazer um cálculozinho aqui. 48 vezes 15, ok? Multiplicando 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 4, 4. Somando os resultados, 0. Aqui dá 12. 6 com 7, dá 720. Então, eu vou ter minha raiz quadrada de 720. Ah, professora, mas eu não sei fazer raiz quadrada de cabeça. Posso usar a calculadora? Pode. Então, na calculadorazinha normal, a gente vai colocar o número 720
e aperta na raiz 26,83. A área 26,83. Mas esse monte de números que deu, o que é que eu faço? Nada, você vai fazer o valor aproximado usando duas casas, ok? Então, a gente vai usar apenas duas casas depois da vírgula. 26,83 o quê? Centímetro quadrado, porque a unidade de medida lá na minha figura é centímetro. Então, a alternativa correta, então, vai ser letra A. Na nossa questão 4, diz o seguinte: consulte as páginas 177 e 178 a seguir. Calcule as áreas dos círculos. Faltou uma vírgulazinha aqui. Então, a gente tá vendo que tem dois círculos, ok? Vê que ele deu uma medida, esse R, que representa o raio do círculo, ok? Então, vou colocar aqui, meu R na letra A é 5, ok? Então, lá na página indicada, na página 178, a gente vê lá a regrinha, onde a área do círculo é igual a π vezes R ao quadrado. Então, eu vou colocar na minha questão que a área é igual a π vezes R ao quadrado, ok? Mas qual o valor do π? Vê na questão, lá na página indicada, também ele já coloca aqui o valor do π. Então, resolvendo, eu vou ter 3,14, que é o valor do π aproximadamente, vezes o raio, que no caso na questão letra A é 5. Então, 5 o quê? Esse 2 elevado, que é o expoente, né? Vai ser elevado ao quadrado. Ah, professora, o que é que eu vou resolver agora? Eu vou multiplicar? Não. Primeiro, a gente vai resolver a potência. Então, eu repito 3,14 e eu vou resolver a potência. Isso é 5 vezes 2, é? É não. Isso aqui é 5 ao quadrado, quer dizer que é 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai me dar o valor 25, ok? Então, A igual, vou ter que fazer o quê? Vou ter que multiplicar agora esses dois valores, certo? Vou utilizar a calculadora novamente para agilizar nosso cálculo. Eu vou ter 25 vezes 3,14, ok? Vai me dar 78,5. 78,5. Veja que na questão ele não deu unidade de medida, então eu não posso colocar nada aqui, nem centímetro quadrado, nem metro quadrado. Eu vou fechar com isso aqui, certo? 78,5. A mesma coisa eu vou fazer para a letra B. O raio da figura na letra B é 8. Então, coloco R igual a 8. Agora, eu faço o quê? Coloco a fórmula do círculo, π vezes R ao quadrado, ok? Então, substituindo o valor do π, 3,14, o valor do R, 8, eu tenho que colocar o 2 lá em cima dele. O que é que eu resolvo primeiro? Potência, repete, 3,14, 8 vezes 8 vai dar 64. Então, minha área vai ficar agora, vou ter que calcular 64 multiplicado por 3,14, certo? Vê só o número que deu, 200, certo? 96 aproximadamente, ok? Eu poderia botar esse resultado, professora, A igual a 201? Pode, certo? Eu vou estar fazendo um cálculo aproximado, ok? Mas a gente vai resolver, vai deixar isso aqui mesmo, que a gente está achando na calculadora. Pronto, espero que vocês tenham entendido e que vocês continuem estudando, certo? Lembrem de sempre procurar no livro, estudar, observando os exemplos do livro.